Começaremos a jornada 2, tá? Da reunião 2, da jornada 2. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Então, vamos lá. Estou compartilhando a tela. Então, ali. Boa noite. Opa, tá aqui. Tá. Então, voltei aqui. Tá. Então, aqui, gente. Hoje, tá? É a reunião 2, o SAEB e a recomposição de aprendizagem. Então, vai falar um pouco do SAEB, um pouco da recomposição de aprendizagem, tá? Hoje, mais é o foco SAEB, tá? Então, merecido SAEB, tá? Então, recomposição da aprendizagem de matemática do 9º ano. Começamos hoje, dia 28/5, tá? Tem gente que vai até dia 30/5, da jornada 2 de 2025. Então, lá. Lembrete de sempre, tá? Estar presente é importante, mas a participação é essencial. Para a sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de se manter sua câmera aberta. Então, assim, algum caso, se você estiver algum caso, chegar no momento, falar assim, não, a minha câmera estragou, eu estou no celular, tá? Assim, minha câmera está meio opaca. Então, você comunica, vai vir no chat ou avisa, professor, minha câmera não está boa. Eu posso deixar desligada? Pode, tá? Então, assim, mas a presença é manter a câmera aberta, tá? Mas é casos extremos, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, um problema da câmera de vocês, só me avisar, daí eu coloco aqui uma observação e tá bom, tá? Então, sua presença será confirmada conforme o previsto do manual do cursista. Então, o que eu falei? Sugerimos que a reunião seja principalmente pelo computador ou por notebook, tá? Porque agora, hoje, começam as perguntas do RAF, hoje começa o RAF, tá? Hoje começa já umas perguntinhas que eu vou passar para vocês, tá? Sobre o SAEB. Então, assim, vai ter atividade, vai ter 2 tipos de atividade para vocês fazer hoje. Vai ser bem extensinho, tá? E tem que ser correndo, praticamente correndo, porque 1h40 hoje vai voar. Parece que voa, tá? Mas, assim, hoje vai ser bem corridinho a reunião. Por causa tem muitas coisas para ser dito, tá? Mas eu vou falando detalhe por detalhe. Então, o objetivo dessa reunião, tá? Então, vamos lá. Compreender os objetivos e a importância do SAEB, tá? Os objetivos e compreender como que é a importância do SAEB no Paraná todo. Como é a importância desse SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá? Então, assim, em novembro, parece que vai ter a prova para eles, do 9º e do 3º ano, e todos os professores que estão engajados vão saber o SAEB, tá? Mas vamos ver, a compreender os objetivos desse SAEB. Explorar a estrutura da avaliação por área de conhecimento, matriz de referência e tipos de item. E eu falei para todas as turmas dos anteriores, segunda e terça-feira. Não é só português e matemática que os diretores estão compreendendo. Graças a Deus, os diretores estão compreendendo. Aqui o diretor da minha escola compreendeu, a diretora, diretor não, diretor. Porque, assim, gente, não é só português e matemática massacrante, só português e matemática. As outras disciplinas têm que também ter uma participação efetiva. Como, por exemplo, geografia. Quem está aqui de geografia? De terça-feira tem uma professora de geografia. Quando eu trabalho geografia, quando eu trabalho sobre gráficos, ela também vai trabalhar, mas vai trabalhar em forma diferente. Escalas, vai trabalhar fonte, tipos de escalas. Então, assim, entra também no gráfico. Então, por quê? A minha diretora de São Lourenço faz isso. Porque ela pegou e falou assim, ó, todos têm que participar igualmente, ajudar o professor de matemática e português. Não é só atacar em cima do professor de matemática e português. Todas as disciplinas são importantes para o SAEB. Tanto o ensino religioso, artes, educação física, geografia, história,
química, física. Então, todos os componentes curriculares são importantes para o SAEB. Então, as áreas de conhecimento, todas elas são importantes. Não é só jogar em cima do professor de matemática, porque todos falam, por que professor de matemática tem mais carga horária, mais isso? Gente, não é isso, porque nós estamos, assim, tarefados, cansados, tanta cobrança, tá? Só professor de matemática e português. Não, porque o professor de matemática e português tem que se dar. Agora ganhou mais 2 aulas por causa da recomposição, por causa tem a docência 2, mas não é isso, gente, porque, assim, matemática, eles vêm com uma dificuldade imensa. Vocês vão ver ali depois, mais para frente no gráfico. E por causa da pandemia, prejudicaram muito, principalmente o 9º ano. Agora, o 3º ano não prejudicou tanto, não, mas o 9º ano foi prejudicado muito pela pandemia. Então, isso aí, então, minha diretora falou assim, não, tem que ajudar. Todas as disciplinas da área de conhecimento tem que ajudar o professor de matemática e português. Analisar a estrutura dos itens da matriz e referência dos distratores. O que são os distratores? São aqueles que têm alternativa falsa, tá? Então, assim, essas alternativas falsas, para ver a estrutura da matriz de referência. Porque a matriz de referência, vocês receberam, eu acho que todos os colégios receberam um caderno de matriz de referência. Eu não sei que todos de vocês receberam. O meu colégio recebeu a matriz de referência e a BNCC de 2021 a 2023. Todos receberam esse caderno. Tá? Eu não sei se vocês receberam, mas eu recebi lá na minha escola. Contribuir uma trilha de ações para a SAEB. Então, o que é uma trilha? Contribuir uma trilha. Fazer uma trilha de conhecimentos, tá? O que é para construir? Ações que foram desenvolvidas para ajudar pelo SAEB. Que ações vocês estão fazendo? Quem é o professor de recomposição? Que ações está para ajudar a melhorar esse SAEB? Tá? É uma ações. O que é engajamento vocês estão fazendo para ter ajuda para os alunos aprender mais? Que escritores que eles têm acerto, que eles têm mais acerto, menos acerto. Então, é para ajudar uma trilha, para formar uma trilha de ações, tá? Agora, então lá, nossa agenda de hoje tá assim, tá ali, é o acolhimento, a conversa de 10 minutos, nossa experiência, a hora de registrar a síntese, vai ter 10 minutinhos, compreendendo os AEB pelo item, que nós vamos fazer, vou mostrar o tipo do comprometimento do SAEB, as ações e compartilhamentos, e queremos te ouvir, tá? Os demais. Isso é a nossa agenda. Então, assim, hoje, então lá, ó, o acolhimento. Então, hoje vai ter 10 minutinhos para vocês fazer. Eu vou passar, eu vou falar no chat. Daí alguém levanta a mãozinha, vai ser 2 perguntinhas, ou mais pessoas que podem discutir, tá? Mas eu vou passar um vídeo agora, tá? É o Peru Tem Coração, tá? É um filme legendado, tá? Que está dizendo no provérbio atribuído para a sabedoria africana. A educação não é uma obra de um só. Eu preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Tá? Eu vou passar esse vídeo agora e no final eu vou fazer perguntinha para vocês. Aí vocês contribuem. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa aqui. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado. La bebé había ingerido un líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. La familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección a Nuevo Progreso.
Atención, pueblo de Contamano, la madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección al nuevo progreso. Esa noche, todo estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas. Hasta que sucedió. Cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Tá desligado o microfone, prof. Professor, tem que ligar o microfone. Eita, esqueço. E se o sucesso de um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe, o que poderemos mudar a partir de hoje? Através desse filme. O que vocês pensam, trabalhar em equipe? Eu acredito, professor Ellington aqui, boa noite a todos, que seria importante toda a equipe da escola, né? A equipe de docentes, a equipe diretiva, falar a mesma linguagem, a mesma língua, para nortear os nossos alunos, falando de SAEB, né? Norteá-los para a importância do SAEB. Então, esse trabalho em equipe ali, que ele poderia ser bem importante. Não cada um pensando de uma maneira, indo para um lado ou outro. Tem as questões, né, que o pessoal acaba criticando o governo, tudo. Mas a gente não pode prejudicar o nosso aluno por causa de outras posições, né? Então, a gente tem que trabalhar aí todos em conjunto, para que a gente possa aí atingir os objetivos de aprendizagem dos nossos alunos. Mais alguém? Pode contribuir? Pode falar, gente. Que vergonha, né? Renato, pode falar. Então, pessoal, boa noite, primeiramente. No meu ponto de vista, seria assim, em relação à equipe, concordo com as palavras do professor, tem que haver uma única linguagem. Mas em relação ao aluno, eu vou falar agora em relação ao aluno, principalmente pela arte da matemática. A matemática, ela precisa de comprometimento. Então, o comprometimento envolve também o participante aluno a estar disposto a buscar esse aprendizado, a estar disposto a receber informações, a prestar mais atenção nas aulas. Então, ele é um conjunto, eu volto a dizer assim, que o SAEB
é uma avaliação externa ao nosso momento, então ele precisa desse conjunto de ideias se combinando, tanto a parte da falar a mesma linguagem, como também o aluno tentar entender e receber a motivação, né? Porque a motivação ela tem que partir de dentro do aluno para nós, professores. Quer dizer assim, se ele quer, se ele está receptível a receber essa informação, esse trabalho que está sendo feito, né, em inúmeras escolas. Eu trabalho aqui em 3 escolas e digo assim para vocês, trabalho com o 9º ano em 2, e nessas 2 escolas, uma integral e a outra de ensino regular, onde você acaba tendo pontos a serem trabalhados de forma diferente em função de comunidades que têm pensamentos diferentes para aprendizado. Então, eu reforço a questão do conjunto aluno e, principalmente, pais. Isso. Parabéns, Renato. Parabéns, Wellington, tá? Mais alguém quer contribuir? Tá bom. Então, vamos passar a segunda equipe. A segunda pergunta. Com esse vídeo, podemos nos inspirar a refletir sobre a superação do desafio e busca por melhorias para o avanço de aprendizagem no Paraná? Baseado nesse vídeo, podemos inspirar e refletir sobre a superação do desafio de melhoria do avanço de aprendizagem no Paraná. Professor. Fala, Nesse vídeo aí dá para a gente ver que teve todo um trabalho em conjunto, né? Para poder ajudar lá a mãe a ter o seu filho que estava tendo problema, né? Então, usando o vídeo ali para nossa realidade na escola, é o trabalho em conjunto, como o professor mesmo falou, professor Antônio. Precisa ali da colaboração também dos professores das outras disciplinas, como o professor mesmo disse ali, geografia, trabalhar com gráficos. Lá em português, os professores estimular a leitura dos seus alunos. Então, toda essa questão aí, esse trabalho em equipe, focando no único objetivo, é o que nós devemos fazer com o que se assemelha ali no vídeo, né? Então, seria mais em torno disso. E eu parabenizo também o professor ali, né, que falou que a gente precisa também do engajamento dos alunos, né, professor? Se o aluno não estiver interessado, não quiser, eu vejo que os nossos 9º anos ali têm uma boa chance de a gente atingir uma meta, uma chance muito boa mesmo, os 9º anos. Só que o terceiro está difícil. Para cada um aluno que nós temos de manhã, nós temos 3 à noite. Então, à noite são bastante alunos e eles estão mais preocupados, um em casar, o outro com o trabalho, um para logo se formar. Eles não estão muito aí que vão fazer a prova do SAEB, porque já é no final do ano, já vão estar praticamente formados, vem formatura e não estão dando muita bola. Então, essa falta de engajamento dos nossos alunos do terceiro noturno que está preocupando muito a escola. Então, o que o professor disse ali, a gente precisa dos alunos também estarem interessados em fazer a prova, em aprender, né? E a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa. Na maioria das escolas, não todas, né? Mas na maioria a realidade é que os alunos não estão muito preocupados, né? É isso mesmo, gente. Eu falo também, eu tenho um terceiro ano lá de São Lourenço à noite, tá? Com 48 alunos dentro da sala, tá? E eu estou dando recomposição para eles lá. É difícil, ele só quer casar, porque é uma cidade pequenininha, é um distrito pequenininho, só namora, quer casar, já quer possuir família, não quer nem pensar em faculdade, não quer pensar em Enem, está chegando o Enem. Eu falei, gente, hoje começou a inscrição do Enem, vamos engajar no Enem, tá?
Falou para ele, até que fazer Enem, para que fazer provas e provas, o ano... porque assim, nono e terceiro ano está subcarregado de prova. E semana que vem já tem o BME. Então, assim, tá difícil. Esse terceiro ano que eu tenho em São Lourenço, que é um distrito daqui de 36 quilômetros a norte, só pensa em casar, ter filhos, não pensa ter uma vida assim de faculdade, são poucos, tá? São poucos lá que querem ir para o ramo da faculdade. Daí eu perguntei um dia lá, também tem educação financeira com eles, eu falei para eles, falei assim, mas vocês não pretendem fazer uma faculdade, fazer alguma coisa? Ah, professor, um levantou a mão, não, eu quero fazer direito. Direito exige leitura, muita leitura. Então, assim, eu falei, mas quem quer ser professor? Ninguém levantou a mão. Então, assim, então outras áreas quer, porque eu tinha um terceiro ano daqui, era diferente daqui, de São Lourenço. São Lourenço que é parte de direito, administração, ciências contábeis, porque tem a Mafio ali perto, né? Então, a Mafio, a farinheira do Zé, a Maniva, então, assim, precisa de mão de obra, né? Então, assim, precisa de auxiliar de contabilidade, tudo assim. Mas aqui na minha cidade, eu tinha um terceiro ano, na época de 2022, por aí, a maioria queria fazer na área de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia, todos os tipos de engenharia, você pode imaginar. Só uma pessoa que queria fazer medicina. Então, assim, é muito difícil, sabe? Os terceiros anos tá desanimador, eu não sei, porque o noturno, chega cansado do serviço, tá? Chega muito cansado, e eles falaram, professor, vim aqui para a escola só porque eu tenho que cumprir a meta. Se eu não estudar o serviço, eu perco o serviço. Né? Então, assim, é uma cidade, igual eu falei, uma cidade pequena, quem manipula lá é a grande empresa, a Mafio, as farinheiras. Então, assim, se não estudar, não tem o serviço. Então, eles estão indo lá a favor. Gente, porque assim, eu falei tanto do CLT, falei tanto da educação financeira. Gente, não dá. Você sabe, na recomposição também tem com eles. Eu tenho agora que consegui um docente 2, porque tinha 3 professores, desistiram deles, voltou um de recomposição, um docente 2 comigo. Então, assim, tá difícil, você sabe? Então, assim, eles não querem nada com nada, eles querem lá só para brincar, mas o nono ano de manhã eu não tenho a recomposição. De manhã é outro professor. Ele falou que sentiu diferença. No nono ano, eu acho que vai para frente, porque o nono ano tá com dificuldade? Tem dificuldade, mas, assim, eles estão avançando, tá? Estão avançando. Até a minha diretora lá de São Lourenço, ela colocou cartazes, todos os tipos assim, de português e matemática. Colocou uma tabuada enorme, porque eles não sabem tabuada, eles chegam lá no nono, parece que chega do 6º ano, não sabe tabuada nenhuma, tá? Colocou tabuada de cima e embaixo, assim, para eles verem, as regras de potenciação, racionalização, as medidas dos triângulos. Então, assim, colocou tudo ali na sala deles. Então, nós estamos trabalhando em quê? Lá nós estamos trabalhando em oval, mas em outro colégio, que eu sou docência 2, nós estamos trabalhando em estações, tá? Então, estamos passando uma estação 1, passei um exercício, porque eles não sabiam que era uma área. Então, nós estamos passando todos os tipos de área. Então, assim, daí falamos assim, ó, a partir da outra aula, nós vamos fazer estações. Daí eu passei estações, passei uns exercícios básicos de área, daí eu sou docente 2, daí expliquei cada um. Daí eu falei, porque tinha 16 alunos, que é uma cidade, é outro distrito daqui, Vidigal. Então é bem pouquinha pessoa. Eu peguei e falei assim, ó, faz 4 grupos de 4 pessoas. Daí fizeram, daí um fazia o exercício e entregava para outra equipe. Daí foi passando, até eu fazer os 4 no caderno. Daí um da equipe ia lá resolver no caderno, no quadro. Resolvia, falava assim, beleza, tá certo. E o que é o período? Ele só olhava para mim e falava, nossa, o que é perímetro? O que é perímetro? O que é perímetro? O que é perímetro? Falei, gente, vou explicar aqui para vocês. O que é um perímetro? É a soma dos lados, tá? Então, você tem um lado de, por exemplo, quadrado de lado 5. Quanto que vai ser o perímetro? 5 mais 5 mais 5 mais 5, dá 20. Ou 4 vezes 5. Então, assim,
Eles não sabiam o que era perímetro também, então eu não voltei. Então, assim, foi 2 aulas praticamente para ensinar áreas e toda a base, vezes a altura, tudo ali, foi 2 aulas. Agora que nós começamos agora a porcentagem, porque eles estão com dificuldade em porcentagem. E viram lá no 7º ano, 6º ano também veio um pouco de porcentagem, então eles têm dificuldade de porcentagem. Até o 3º ano meu, também eu passei exercício de porcentagem, não sabia que o todo era 100%. Então, assim, mas assim, então eu falei, gente, então vamos trabalhar porcentagem. Trabalhei porcentagem, passei exercício bem básico, passei um exercício lá numa loja que tinha uma tal de bolsa, que custava R$ 473, já a bolsa já adquiria 12% de desconto, mas se pagar o pagamento à vista, era mais 5%. Eles pegavam 5 mais 12 e somavam. Falei, gente, não é 5 mais 12. Então, você tem que fazer o primeiro do valor de 12%, depois pegar o valor total dos 12%, e ela falou assim, ela sugeriu que dava mais 5% de pagamento à vista. Então, eu trabalhei em cima disso. Então, agora, eles aprenderam porcentagem, nós vamos a partir de radicais. Então, radicais, racionalização, o que é um radical de raiz cúbica, raiz quadrada, eles não lembram também, não lembram o que é uma raiz. Hoje, no 6º ano, eu passei também, eu senti muita fraca também, não sei se é todo no Paraná, eu cheguei lá no 6º ano, fui falar sobre raiz, eles, o que é raiz? Falei, gente, no 5º ano aprende um pouco sobre raiz, mas eles falaram que nunca viu, então eu falei, vamos fazer para o método de decomposição, não sabia o que era decomposição, então assim, eu tinha que voltar tudo para trás, e hoje eu fui corrigir a prova Paraná, então até o moleque acertou todas as questões. Eu vou até dar um presentinho amanhã para ele, 20 questões dentro das 20, ele acertou todas. Falei, nossa, parabéns. Eu falei, parabéns, do 6º ano. Falei, parabéns, Fábio, você merece um presente. Ah, professor, eu acertei 17, eu acertei 15. Não, eu falei, só o Fábio que acertou as 20 questões. Ele acertou as 20 de questão de matemática e 20 de português. Ele gabaritou na prova. Então, é raro os alunos ter isso. Mas hoje ele ficou elogiado. Falou, professor, eu gosto de matemática. Falei assim, eu vou ser professor de matemática. 6º ano, hein? 6º ano. Falei, parabéns, parabéns, precisamos de professor de matemática. Ele falou assim, professor, eu gosto de matemática, eu gosto da sua explicação. Falei assim, tá bom. Então, hoje fiquei elogiado, né? Mas, assim, a dificuldade dele está imensa. Ele olha assim para mim, fica assim, olhando, eu passando exercício, olhei assim, falei assim, Fá, o que você está olhando? Ele falou, não, professor. Daí passa a lista, ele vai lá, faz, professor, está certo? Falei, tá. Ele falou, só peguei um pouquinho de você, ele é mental, então ele já viu. Então eu falei, nossa, que avanço que ele teve, né? Então, assim, eu até vou parabenizar a professora dele do 5º ano, eu não sei quem que é, eu vou lá é pertinho da minha escola, eu vou perguntar quem foi a professora dele, porque, olha, veio um aluno muito bom. Então, assim, é raro de ter aluno bom, mas eu avancei a aprendizagem dele. Então, assim, é por isso que eu quero, eu falei para eles, eu quero pegar vocês 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º, e numa caminhada com vocês. Mas é porque essa sala é muito boa, o 6º A é muito bom. O 6º B que eu larguei, porque eu tinha que largar para o curso de formadores, é bem mais difícil. Então, eles têm mais desavançagem, tá? O 6º A é mais aprendizagem, avança mais. Agora, o 6º B é poucos, tá? Mais alguém para contribuir? Eu já falei também, tudo. Ok? Posso ir para frente? Então tá. Opa, então lá, SAEB 2025, promovendo prática que garante a aprendizagem essenciais para todos. Então, o que é o SAEB? É uma avaliação externa que mostra quais os níveis de proficiência dos estudantes de português e matemática. Eu falei para vocês, gente, a avaliação externa, você viu, cobra só português e matemática, mas todos têm que ajudar. Todas as disciplinas são essenciais, não só para jogar no professor de matemática e português. Todas as avaliações, todas as matrizes curriculares são importantes. Então, assim, eles veem a proficiência, então eles veem o quê? O nível que eles aprenderam. Eles vão ver, vai capacitar
os níveis que eles vieram. Então, o que é essa recomposição de aprendizagem que veio? Diz que vai vir para valer, tá? Diz que vai começar desde o 6º ano, está saindo rumores, tá, de Curitiba ali, que vai continuar a partir do 6º ano vai ter recomposição de aprendizagem, a partir do 6º ano. Vai do 6º, 7º, 8º e 9º. É bom, porque ele chega com uma dificuldade imensa mesmo, de português e matemática do 6º ano fica imensa. Então, eu falei casos e casos, porque eu tenho o 6º A, tinha o 6º B, e era fraco. O 6º A é bom. Então, assim, vai depender do quê? Do resultado deles. Mas eu acredito que o Estado do Paraná, ele falou assim que vai progredir muito, sabe? Ele falou que vai progredir muito com essa recomposição. E veio mesmo, tá? Veio para engajar. E vai também ter a docência 2, tá? Vai ter outro professor para ajudar também. Além da sala de apoio, tá? Porque, assim, português e matemática é essencial. As outras disciplinas são essencial, mas se não saber ler e interpretar, não faz matemática, não faz exercício de matemática. Eles têm que saber interpretar. É isso que o SAEB vai ajudar. Então, vai ajudar o quê? O aluno que tem menos... Essa recomposição vai ajudar os alunos que têm menos desvazagem, tá? Menos, assim, o acerto, menos o escritor de menor acerto, tá? Vai ajudar esse aluno a progredir. Através dessa avaliação, podemos ter um panorama quais são as necessidades de aprendizagem dos estudantes, ou seja, quais habilidades ainda não apropriaram, então, promover as ações de recomposição. Então, lá, fazer uma perguntinha, daí alguém vai responder para mim aí, ou 2 ou 3 pessoas. Quais ações estão sendo realizadas pelo Estado do Paraná, com foco no SAEB, para garantir o aprendizado das habilidades essenciais? As aulas de recomposição, com certeza. O segundo docente também. As avaliações externas, também isso aí conta bastante, né? Tanto os simulados como a prova diagnóstica, porque tem uma diferença de uma para outra, né? Então, o simuladinho e o simuladão, né? E daí eu falo para os meus alunos, vai ter o simuladinho, que é o Acerta Brasil, né? E o simuladão, que é o simuladão que vem do Estado. Mais alguém? Eu vi aqui no chat, e quem escreveu aqui, ó, deixa eu ver. A Vanessa, tá? A Vanessa escreveu, de onde vão surgir tantos professores? Na minha região, falta professor de matemática. Imagine tendo o 6º ano de recomposição com o segundo docente. Gente, realmente, por isso que eu falei com o Wellington, né? O Wellington, eu estava conversando com ele, eu tenho 60 horas. Aqui falta professor, sempre teve aumento de potencial. Aqui, já faz 3 anos que eu pego aumento de potencial. Sempre 60 horas, sempre 60 horas. Falta professor, aqui falta muito. Rodou a lista do PSS, acadêmico, ainda fez emergencial, mas assim, o povo do PSS foi tudo de novo. Então, assim, geralmente vai ser 2 ou 3, mas não é tão suficiente, porque falta professor na região toda, aqui na minha região. Então, no núcleo meu, falta muito professor. Então, assim, até a tutora falou assim, Antônio, pega suas aulas de volta, entendeu? Pega suas aulas de volta. Eu falei, não, eu vou largar o 6º B, né? Só vou largar 5 aulas, mas eu tinha que largar de 8 aulas, eu larguei 9. Daí peguei as 4 de volta, porque falta professor. O núcleo ficava doido, falou, meu Deus do céu, mais aula de matemática, não tem professor de matemática. Isso é verdade, matemática está uma decadência enorme aqui no Estado do Paraná. Eu não sei o que ele vai fazer, ou ele vai lançar concurso de novo para matemática, então vamos ver, né? Tem professores também que só tem 20 e vai dobrar amanhã, talvez dobre amanhã ou quinta ou sexta, tá? Mas assim, a dificuldade está muito. Tem professor aqui que está até com medo de dobrar aqui da minha região, que está com medo, porque de matemática sempre sobe, tá? Mas por mim, eu vou dobrar meu padrão, porque eu quero garantir as minhas 40, porque sem 40, por 20 horas não dá, 40 dá mais ou menos, né? Mas assim, nosso salário está da desfasagem? Tá, mas assim, eu tenho que ficar com as 40. Então é meu essencial, eu pensei em mim, né? Ficar com 40. Então eu já dei a
Assim, mas eu falei lá no grupo que eu ia dobrar e acabou, e eu vou dobrar amanhã. Mas é assim. Então, falta professor ainda, tá? Tá até dizendo lá, que vão até pegar professores assim que estão estudando primeira série de matemática, estão para pegar, porque está faltando muito aqui na minha região. Tem um colégio ali, já está quase 4 meses os alunos sem aula de matemática. 4 meses, tá? Cidade Gaúcha aqui perto. Está 4 meses, o primeiro e o segundo ano, sem professor de matemática. Eu fui pegar quando abriu o aumento potencial, eu peguei o segundo ano de Vidigal, que é um distrito daqui. Eles ficaram fevereiro, março e abril sem professor. Eu fui começar em maio da aula com eles. Então, assim, eles perderam toda a noção, perderam o trimestre inteiro, né? Daí eles não sabiam que era isso, que era análise combinatória, porque eu comecei a análise combinatória do segundo ano. Então, assim, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eles têm que saber. A prova Paraná cobra análise combinatória. O que eu vou fazer? Daqui que eu peguei e falei com a diretora falou com a chefia, beleza. Então, ele pode retomar esse conteúdo no nivelamento. Nivelei assim, peguei 3 aulas seguidas, 6 aulas, dei aula para eles, nivelei básico do básico, mas assim, ainda bem que eles saíram bem na prova Paraná. E caíram bem a análise combinatória, caiu tudo a análise combinatória, que eu tinha explicado. Então, assim, eu agradeço muito, mas assim, eles ficaram 3 meses sem professor de matemática. Então, assim, eles falaram, professor, o ano que vem você vai vir pegar com nós? Eu falei, gente, não sei, o ano que vem, não sei se eu vou pegar. Claro, professor, pelo amor de Deus, porque o primeiro ano ficou 4 professores veio para cá e desistiu de nós. Aí veio uma professora, ficou até o final do ano, mas ficou assim. Daí ela ficava doente, nós não tinha aula. Daí depois, o segundo ano, nós conversamos sem professor de matemática. Então, assim, foi, até que eu peguei. Ele falou, professor, pega o ano que vem, nós, terceirão, pega nós. Eu falei assim, não sei, gente, vai depender do quê? Vai depender de mim, depende de mim. E tudo bem, meu padrão vai estar flutuando, porque amanhã a dobra eu vou estar flutuando meu padrão. Mas não vai depender de mim. Eu tenho que fixar no final do ano, tá? Mas, assim, eu tenho fixado uma escola que tem 40 horas, que é agora o artigo lá dizendo que tem que fixar dentro de uma escola de 40 horas. Então, assim, é difícil. Lá em Vidigal não tem condição, mas em São Lourenço tem. São Lourenço tem quase 3 padrão para 40 horas. Então, assim, o resto é PSS, são bons, tá? Eu não desmereço os professores PS, são lutadores também igual nós. Então, assim, tem muitos professores PSS melhores que QPM. Tá? Tem muitos professores de PSS que são melhores que QPM. Porque é difícil. A luta de vocês é grande, vai pensando, vai falando assim, nossa, será que vai sobrar aula ano que vem? É tudo essa angústia de vocês que sofrem. Nós também estamos angustiados, você sabe? Nós, assim, estamos angustiados, mas vocês, PSS, eu acho que vocês são lutadores. Eu agradeço muito, assim, vocês são lutadores mesmo. Eu tiro, assim, o pé no chão para vocês. Tá? Então, olha lá. Ações à rede. Então, o que é ações à rede? Então, toda ali veio a recomposição, novas unidades curriculares. Então, veio para valer a recomposição esse ano. Tanto do terceiro ano, tanto do nono ano. Então, veio a recomposição. Tá? Veio a recomposições para vocês, veio o professor 2. Eu não sei se vocês todos têm o docente 2 na sala de aula. Tem? Todo mundo tem o docente ou não? Todo mundo tem o docente 2? Tá. Tem núcleo que ainda não tem o docente 2, tá? Um está dando as 2 matérias. O docente 1, que é o recomposição, e o docente 2, o mesmo professor. Tá? Que tem núcleo que tá os 2 iguais, tá? Porque pegou as 2, porque não tem professor de matemática, que eu falei. Tá? Isso aí veio para valer. Então, as novas unidades curriculares. É isso aí, tá? Então, veio a recomposição para vocês. Esse material, todo mundo recebeu da escola, o material Acerta Brasil? Todos, tá? Então, assim, esse material é bom. Vou falar a verdade, ele é bom. Mas é o seguinte, não bate no RCO. Eu não sei se vocês. Bate com o RCO de vocês? Não bate.
Para mim, por mim, não bate, porque eu estou dando lá na primeira unidade aqui desse livro, vê alguma coisa, mas está lá para frente do RCO. Tá? Por exemplo, terceiro ano que eu tenho. Terceiro ano, a primeira provinha deles teve geometria analítica. Eles não viram geometria analítica ainda. Então, nunca viram lá, porque eu tenho 4 aulas no ensino médio e 2 de recomposição, das 6 aulas. Nunca viram geometria analítica na vida. Tirada a grade de geometria analítica. Eles começam em logaritmo, função exponencial, depois função logarítmica, função exponencial, assim vai para frente, depois começa no segundo trimestre funções, daí começa outras coisas, não vê números complexos, que é importante. Tá? Então, assim, daí, mas já ataca na prova do SAEB, já ataca o quê? O primeiro simulado, geometria analítica. Meu Deus do céu, eu falei assim, não, tem que saber geometria analítica. O ano passado, retrasado, eu tinha um terceiro ano do noturno, aqui na minha cidade. Cheguei lá, 48 alunos também, enorme, 48 alunos. Cheguei, 48 alunos, e falei assim, vamos começar, daí eles ganham com simulado. Eu estava dando volume, tipo de volume, tudo. Daí cheguei, daí foi o simulado. Alguém aplicado. Professor, que prova que era aquilo? Plano cartesiano, geometria analítica, distância entre 2 pontos. Gente, o que eu vou fazer? Daí chamei a diretora, chamei a pedagoga, falei, é o seguinte, eles têm de geometria analítica, tá? E a geometria analítica está no segundo bimestre, eu estou no primeiro bimestre. Primeiro trimestre. Professor, para tudo e começa do zero. Tá bom. Comecei lá em geometria analítica com eles. Passei, distância entre 2 pontos, passei o plano cartesiano, passei alinhamento de 3 pontos. Eles não lembravam que eram determinantes. Eles viram no primeiro ano. Então, assim, tinha que retomar que é um determinante de regra de Savos. Então, assim, foi bem difícil, tá? Então, assim, esses livros é bom, mas, assim, é o seguinte, eles têm que, bater junto com o RCO. É difícil, tá de bater com o RCO. Eu não sei se vocês. Alguém pode contribuir, se está certo ou errado. Além de não bater com o RCO, na minha opinião, o nível de dificuldade das aulas do RCO, que é bem baixo, comparando com o que caiu no simulado, por exemplo. O simulado do SAEB, o simulado 1 e o simulado 2, o nível de dificuldade está lá no alto, na minha opinião. Eu tenho o 9º ano, tá? Eu não tenho o terceiro esse ano. Então, eu estou falando especificamente do 9º, não sei do terceiro, que o terceiro é outro professor de recomposição. Mas em relação aos 9º, eu acho que não está tendo compatibilidade de nenhum jeito, porque a apostila não é compatível com o RCO e os níveis de dificuldade das aulas do RCO é lá embaixo, é lá no chão, e quando chega o simulado, o negócio vai lá para o nível de dificuldade lá em cima, que, por exemplo, nesse simulado caiu, inclusive, lá Pitágoras e relações métricas e blá, 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 blá. E mesmo se batesse os assuntos, supondo que batesse, eu acho que o nível de dificuldade tinha que ser igual também para dar certo. Mas além de não bater, o nível é bem diferente. Bem diferente. Se você conseguir... Eu não consigo acompanhar o RCO, começa assim. Mas se eu conseguisse, mesmo que eu conseguisse, o nível de dificuldade, eles não iam conseguir, eu acho, ir tão bem assim por causa disso. Eu tenho que reforçar a aula, se for o caso. Aumentar o nível de dificuldade aquilo lá. É a minha opinião. Mais alguém quer contribuir? Gente, é o frio que vocês não estão conseguindo falar. Vou falar de novo, então, professor. Pode falar, Pode falar, tá. professor. Pode falar, Alba, então, se quiser. Eu concordo com a professora aí. O nível de dificuldade do SAEB, dos simulados, os nossos alunos não estão acompanhando, porque é muito conteúdo. Eu ainda falei, eles não têm, a base deles não são sólidas, daí eles não estão conseguindo avançar.
eles não conseguem avançar, eles não lembram o que é raiz, eles não lembram nada. Ou eles fingem que não lembram, né? É. Mas, assim, o nível de dificuldade da nossa prova Paraná com o SAEB em si, eu não sei o que vai acontecer, porque nós aqui levamos um susto na matemática, não sei vocês, mas os nossos alunos, assim, estão bem defasados em relação à base sólida, que são as 4 operações básicas. Aqui, a nossa dificuldade aqui em Guaratuba, na escola que eu estou na recomposição da matemática, é isso. Eu tenho 5 nonos anos, então em 2 eu sou docente 1 e em 3 eu sou docente 2. Então, assim, o nível de dificuldade dos alunos está muito grande. E para acompanhar esse material, eu concordo com a professora, está muito difícil de acompanhar o material, porque o material tem muita divergência, daí a gente não sabe se segue o material. Nós estamos preparando aula diferenciadas, tipo, agora nós entramos depois da porcentagem, nós entramos com porcentagem, nós estamos entrando aí com os triângulos e entrando já com Pitágoras, que eles não relembram. Então, é isso que nós estamos fazendo, trabalhando com pares e levando os alunos do terceiro ano que são bons na matemática para ajudar a gente na recomposição à tarde. Obrigado, Alba. Renato, você quer falar alguma coisa? Ou... Eu vou deixar o professor, levantou a mão ali, o professor... Tá, o Wellington. Wellington, pode falar. Não, eu tenho a terceira e tenho o nono na recomposição, e hoje eu estava com o professor segundo docente. Ele é segundo docente meu e do outro professor do nono, né? E nós estávamos analisando o planejamento desse trimestre. É uma aula para grandeza inversa, uma aula para grandeza diretamente proporcional, são 2 aulas para porcentagem, são 2 aulas para o volume, 2 aulas para a área de figuras planas. Não dá, sabe? Então, o planejamento da maneira ali que está na RCO, você não consegue vencer. Você vai ensinar a área ali em 2 aulas e ainda mais a gente tem que corrigir as provas dos simulados, das avaliações externas. No meio disso, tem que levar os alunos para fazer o Khan Academy. Então, eles estão bombardeando a gente aí de um monte de coisa e a gente não vai vencer o conteúdo, sabe? Então, tá complicado o negócio. Eu acho que quem tá pensando lá em quais devem ser os conteúdos para o trimestre, pensando que tem que ter o Khan, eu acho que estão meio perdidos. Ou não conhece como é uma sala de aula. Você tem que revisar um monte de coisa com os alunos, senão eles não conseguem entender. Então, tá complicado desse negócio. Em vez de acho que o negócio tá certo, vai acabar dando errado, porque o professor acaba ficando ansioso porque não dá conta de fazer, ou o aluno não aprende, aí ele vai desanimar também. Nossa, mas agora é outra coisa, eu nem consegui aprender aquilo, agora já vem outro conteúdo. Então, isso aí tá um complicômetro bem grande aí. Isso é verdade. Renato, quer falar alguma coisa ou falou tudo? Eu acredito que o professor Wellington já esmiuçou toda a situação. Reforço só aquela questão assim, que os nossos nonos anos, eles estiveram lá na formação básica 1, ou seja, na educação bem primeiro fundamental, eles tiveram pandemia, né? Estavam ali no terceiro ano ou no segundo ano, alguns segundo, terceiro, então tem aquela fase do conhecimento dos números, né? Então, muitos perderam essa oportunidade, acabaram ficando em casa, tendo a dificuldade da sala, e isso eu acredito que 10 anos ou até um pouco mais de 10 ou 15 anos, entre 10 e 15 anos, nós ficaremos com essa defasagem da educação básica. E a resposta dos terceiros anos também estão em função dessa defasagem pós-pandemia. Tá, obrigado, Renato, Wellington, Alba, Vanessa.
Então, vamos continuando aqui, tá? Então, lá. Gente, agora eu vou mandar um link para vocês vão fazer. E na sua escola, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Vocês vão escrever ali, fazer uma cópia, tá? Faz uma cópia, que eu vou mandar o link, e baixa esse slide ali e já escreve nele, tá? Então, vocês vão fazer uma cópia desse documento e no espaço Caminhos Percorridos, registre as iniciativas que já foram implementadas para apoiar a recomposição de aprendizagem, tá? Eu vou passar o link aqui para vocês. Deixa eu ver, passar aqui. Opa, deixa eu ver. Não é aqui, não. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Passar aqui. Link. Opa. Passar aqui o link para vocês. Postar no chat. Aí, tá? Vocês fazem uma cópia, tá? E respondem os caminhos percorridos, tá? Então, vocês já... Se vocês conseguirem, dá um joinha para mim, se vocês conseguirem fazer foto. Ok. Agora vocês têm 5 minutinhos para fazer isso aí, tá? Já praticamente já falou todo mundo aí, já falou. Fala, Samuel. Samuel? Professor, Samuel, professor, tá. eu tô com uma dúvida. É para fazer os 2 slides, as 2 perguntas? Não, só Ou um. um Os só? caminhos Só... percorridos. Só um, Ah, tá bom. tá? Obrigada. Primeiro slide só. Aqui. Tá, Samuel, é o seguinte, o que eu poderia ajudar com vocês, ações tomadas, tá? E ações, tá? Que ação você fez o quê? Cultura de pares, simulados, o que mais? E pegou, chamou eles para fazer na prática lá, por exemplo, que eu coloquei ele na prática também, que eles fizeram na prática, foram medir a quadra, eu fui lá medir a quadra com eles, que é a área de figuras planas, fui medir a quadra com eles, fez assim, coisas simulados, o que mais? Posso falar para você? Rotação de cultura, rotação de estações, trabalhou em grupos, em pares, é isso, tá? As ações que foi tomada. O que você trabalhou dentro da sala de aula que deu certo. Tá, é isso, entendeu, Samuel? Ô, professor, que deu certo a gente ainda não sabe, né? Vamos saber só no índice depois. Isso é verdade. É verdade. Eu não coloquei aqui especificamente dentro da sala, porque eu coloquei no geral o que a escola fez, porque nós fizemos um almoço especial, por exemplo, no dia do simulado só para os nonos e terceiros. Aí nós fizemos um vídeo motivacional também, incluindo professores e alunos, com foco com o tema SAEB. E nós fizemos uma reunião específica com os pais só de alunos dos terceiros e nonos para explicar para os pais o que é SAEB e a importância e tirar dúvida. Aí o professor de cada turma teve que fazer uma fala com os pais, apresentar a apostila, essas coisas aradas. Tá ótimo, Vanessa. Tá ótimo.
É que eu entendi que era no geral, não específico dentro da Não. sala. Daí eu estou colocando isso. Pode ser não, pode ser geral, tá? Para mim, pode ser geral. Gente, falta 3 minutinhos, tá? Para vocês fazerem. Só o slide 1, tá? Porque mais para frente vocês vão fazer o slide 2. Quando terminar, dá um joinha. Quem terminou? Gente, falta 2 minutinhos só. Alba terminou. Isso daqui tem que salvar em algum lugar ou é só escrever Não, ali? deixa aí, deixa guardado. Tá. Aí, guardado. Tá. Deixa aí minimizado, deixa aí na tela de vocês. Tá? Fica tranquilo, deixa aí. Dois minutinhos ainda. Um minutinho agora, tá? Vanessa, ok. Amável, ok. João, ok. Juliana, ok. Samuel, ok. Marley, ok. Bruno, ok. Tá bom, pessoal. Então, vamos continuar, tá? Ali. Acesse o documento individualmente, faz o registro, tá? Do primeiro trimestre, sobre o percurso do SAEB. Então, vocês vão compartilhar daqui a pouco a experiência, tá? Você já teve a oportunidade de conhecer os documentos norteador do SAEB? As escalas de proficiência. O que é escala de proficiência? Vocês receberam esses livros da escola, o diretor entregou para vocês, entregaram certinho ou não? A minha diretora entregou, não, eu não tenho o livro todo. Mas ela tirou, sei lá de onde que ela tirou lá, não sei se ela imprimiu de algum lugar, o específico do 9º ano, para mim, dela deu o específico de cada um, eu tenho a lista da proficiência e dos descritores que foram melhores, piores, e não sei o que, para eu ir aonde está pior. Só que essa lista não está aqui comigo, porque está no meu armário da escola, que daí ficou lá. Senão eu poderia até falar, mas é isso que eu tenho. Não, semana que vem, na outra reunião, nós vamos trabalhar mais aprofundado sobre essa escala, tá? Hoje, só um lembrete de vocês. A matriz referência do BNCC de 2000 e 2023, tá? Essa também é a matriz que veio para a escola também, dos menores acertos, dos maiores acertos dos escritores, tá? Então, como as avaliações são elaboradas, tá? Do SAEB, como que são elaboradas? Através da matriz de referência, tá? Matriz de referência que está agora aqui, ó. O que é aqui, ó? O tema, tá? O tema e o tópico do eixo. Então, olha lá, espaço e forma, tá? É o tema. E aqui são os descritores, tá?
e o descritor, tá? Então, é matriz de referência, vem com o tema e tópico, o eixo, depois o descritor, tá? E o item de cada um deles, tá? Cada um é o item de cada um deles. Agora eu vou passar para vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou entrar aqui no outro, aqui, vocês vão aqui compartilhar, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá. Tá. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Opa, tá? Deixa eu ver aqui. Iniciar a slide. Aí, tá? Tem desse aí, um probleminha que caiu no 9º ano, tá? Da prova Paraná de 2024, tá? Esse prova Paraná são os descritores, tá? É um descritor bem assim que teve maior desfasagem no Paraná todo, tá? Que é essa perguntinha aqui. Senhor Lopes revestiu o piso do banheiro de sua casa em ladrilhos de forma de hexágono. Observe abaixo como os ladrilhos foram combinados. Tá? Então, está cheio de hexágonos aí. Tá? Principalmente cheio de hexágonos aí. Senhor Lopes observou que todos os ângulos internos de cada ladrilho são iguais. Dessa forma, concluímos que o ângulo A, tá? O ângulo A ali, assinalado MED. Então, está assinalado o ângulo A aí. Um aluno, tá? Do 9º ano. Alguém pode me falar, de um aluno de 9º ano, acertaria esse exercício? Sim ou não? E me pode falar a resposta. Se alguém sabe a resposta, pode me falar. Eu acredito que acertaria, sim. Acertaria? Ele Sim. sabia que era um hexágono? Bom, não são todos os alunos, mas tem alunos que acertariam. Acertariam a figura hexágono, né? Hexacampeão, eles acabam... Eu falei hexacampeão, pentacampeão. Então, E talvez ele nem soubesse o ângulo. Estou pensando nos melhores ali. Nem soubesse como calcular o ângulo. Mas o que ele usaria? Ele olharia ali que o ângulo é obtuso. Então não tinha como ser de 60 graus, é agudo. Não é um ângulo reto de 90 e não é um ângulo raso de 180. Então ali por exclusão das questões, os melhores ali acertariam, né? Mesmo que não soubesse calcular qual que seria o ângulo interno do hexágono, né? Ou a soma dos ângulos internos, enfim. Ele acertaria, acho. Isso. Marley, quer falar alguma coisa? Professor, a mim? Marley? Eu tenho a mesma opinião do professor, né? Os meus alunos, não todos, né? Mas eu diria, acho que 15%, 20%, eles acertariam de forma dedutiva, né? Eles iriam ver que é um obtusângulo, né? Um obtusângulo, eles iriam corresponder a 120 graus. Com certeza. Eliminando, né, excluindo as demais alternativas, 60, 90 e os 180. Com certeza eles iam optar por 120. É verdade. Então, assim, vamos continuando aqui. Vamos observar cada item. Então, o enunciado, que representa a exposição do sumário do item, englobando o comando, tá? Então, o enunciado que teve aí, que o senhor Lopes foi o enunciado. Aqui, ó, o comando, tá? Direcionando onde concluiu o ângulo A, onde que saiu esse ângulo, tá? Que tipo de ângulo que é, tá? As alternativas, tá? E o gabarito era ser a alternativa 120, tá? 120. Porque o restante são os distratores. Então, o que é os distratores? São alternativas
erradas de resposta, que representam caminhos cognitivos plausíveis, embora errados, os quais os estudantes podem percorrer e racionalizar e responder o item. Então, eles podem até errar esse exercício, tá? Eles podem até confundir. Na minha escola, tá? Eu falo na minha escola eles estão bem, assim, estão melhorando agora bastante o nono ano. Mas no começo, eu não sabia o que era ângulo. Então, assim, o que era ângulo, o que era isso. Porque, assim, eu assumi meu concurso lá em 2005, daí eu fiquei até 2010, depois de 2010 eu vim para a Cianorte, daí voltei 1 ou 2 anos para cá eu voltei lá de novo em São Lourenço. Então, assim, o ano passado eu tinha o 8º ano, não sabia conta de dividir. Então, assim, foi bem dificuldade. Então, ângulo também. Eu peguei o 7º ano, daí expliquei ângulos, expliquei ângulo agudo, raso, reto. Então, eu peguei o transferidor, falei, vamos fazer ângulo, e bati em cima dos ângulos, tá? Mas dificuldade tem também. Então, Link, você sabia que matemática do nono do ensino fundamental, identificar a propriedade e relações existentes entre os elementos de um triângulo, condição de existência, relações de ordem entre medidas de ângulo, lados de medida de ângulos internos, soma de ângulos internos, determinação de medida de um ângulo interno ou externo. Tá? Então, assim, a matriz do SAEB de 2000 e 2023 é o descritor 3 e descritor 4. Tá? A matriz do Enem, tá? H7, H8. O BNCC, eles viram isso aí no 7º ano do ensino fundamental, que é tipo de ângulo. Eles viram isso no 7º ano fundamental. E o SAEP é o terceiro item de menos o quê? Da habilidade até acerto. Então, é o terceiro de maior dificuldade. Aí vocês vão ver aqui, ó. Os estudantes do nono ensino fundamental obtiveram rendimento nesse descritor nos 3 últimas edições da Escola Paraná, da Prova Paraná. Nas 3 últimas edições da Escola Paraná, da Prova Paraná+, eles erraram. No nono ano, tá? Os estudantes do Paraná, eles erraram nas 3 últimas edições. Em 2024, apresentou um percentual mais baixo do descritor dessa série. Então, eles teve o maior índice de baixo desse descritor, tá? Que é o D8 e o D3. Tá? Dentro dessa série foi um arraso. Tá? Em 2024 foi um arraso esse descritor aí do ângulo interno e ângulo externo. Eles não sabiam. Tá? Então, lá. Olha ali, em que o estudante estava concluindo a etapa do ensino em 2025. Vamos partir para o nono ano, tá? Porque nós não temos 3º ano. Tá? A composição é do 3º ano, do nono ano. Então, assim, ó, na época da pandemia, ó, em 2020, ele estava no 4º ano do ensino fundamental. Daí, depois, em 2021, ele já estava no 5º ano do ensino fundamental. No 6º ano, ele estava assim, não sei se o 6º ano ele estava meio presencial ou meio online, estava meio assim, ele estava no 6º ano do ensino fundamental. Chegou em 2023, foi o quê? Foi melhorando. Estava no 7º, depois foi para o 8º, e hoje, em 2025, eles estão no 9º ano. Então, assim, foi assim, a pandemia judiou muito deles. Tá? A pandemia judiou muito, verdade. Tá? Então, ele estava já no 4º ano, ele estava assim, sabendo as 4 operações, sabendo o que é como montar uma continha, como que fazer uma divisão de um número achado. Então, assim, foi assim, a pandemia prejudicou muito o aprendizado de cada aluno. Tá? É por causa da pandemia. Vai melhorar? Vai, mas eu acho que daqui uns 5, 6, 7 anos que vai melhorar. Tá? Mas, assim, ainda assim,
eles vão fazer, coitado, nono, deixa eu ver, não, eles vão estar no segundo ano, né? Então, agora eles não vão pegar 2 vezes, porque aqui, ó, do terceiro ano, vocês viram, eles fizeram o SAEB no nono ano, em 2022, e o SAEB agora no terceiro ano também. Então, eles fizeram 2 provas. Vão fazer 2 SAEBs. Agora, o nono ano, eles vão livrar do SAEB do terceiro ano. Tá? Mas eles teve o quê? Olha ali, então não sabia nem as 4 operações. Chegou no quinto ano, não sabia nem as 4 operações. Culpa da pandemia? Tem um pouco da pandemia também, é culpa. Mas também tem que ser o esforço físico de cada aluno. Então, eu falei para os meus alunos, vocês não estão aprendendo? Vai no YouTube, pega o terceiro ano principalmente. Eu falei, vai lá no YouTube, puxa que eu estou explicando, esforça. Eles nem ligam, sabe? Então, assim, estou um pouco de chão. Você estuda, você sabe, estuda para uma faculdade, faz uma faculdade decente, faz isso aí, você sabe, pensa no seu objetivo, no seu futuro. Mas não estão pensando nisso, não. Vai fazer o quê? Então, lá. Aqui. O que é isso aqui? É a nossa experiência, tá? Então, assim, é o jornalzinho, tá? O jornal SAEB, tá? Esse aqui é um aplicativo, eu não lembro o nome desse aplicativo que posta qual que era o nome desse aplicativo? Alguém pode me dizer se é o nome desse aplicativo que língua portuguesa, que escreve todas as matérias, aí é o... Alguém pode me dizer? Eu não lembro o nome desse aplicativo. Está postando aí, ó, língua portuguesa, ciências, matemática, aí vai assim, eu não lembro desse nome desse aplicativo. Fora de sério, eu não estou lembrando o nome desse aplicativo. Eu não sei qual, começa com P, eu acho que começa com P. Mas por isso é preciso engajar, comunidade escolar. Professor, eu acho que o nome está lá em cima, lá no cantinho. O nome do aplicativo está lá em cima, no cantinho. No canto superior esquerdo. Aqui? Padlet. Mandaram aqui, ó, no chat. Padlet, né? Padlet, isso aí, esse nome aí, tá? Então, assim, é bem assim. Então, as ações inspiradoras desenvolvidas em escola de cada rede. Então, assim, isso aí foi as ações, Então, no jornalzinho, que vem agora, está vindo o jornalzinho, as ações inspiradoras do jornal do SAEB, tá? Ano do SAEB vem, tá? Então, nossa experiência. Ideias engajadoras para o SAEB. Que tal experimentar? Então, lá. Primeira ideia, tá? Isso já pode pensar na implementação de vocês, tá bom? Então, item do dia, o desafio da semana. No quadro, no mural, um item adaptado para o SAEB, para discutir em dupla ou em grupo. Então, item do dia, por exemplo, eu dou ângulo. Vou lá, faço o desafio da semana, tá? Pego, coloco no mural, hoje nós vamos aprender ângulos. Então, assim, faz o desafio da semana, para eles aprenderem a semana toda sobre o ângulo, tá? Na recomposição. Vamos aprender essa semana ângulos. Coloca lá no mural deles lá. Ou o mural lá, coloca no Khan Academy, ou Khan Amigo, tá? Coloca lá numa lousa, hoje nós vamos aprender ângulos, tá? Se tiver uma lousinha, porque coloca lá no mural deles, o desafio da semana. Isso é uma sugestão. Mapa de aprendizagem, tá? No quadro, no mural, com a conexão de descritores e conteúdo já estudado. E descritores eles estudaram, tá? Então, os descritores que eles estudaram. Então, o descritor 8, já estudamos ângulo? Beleza. Então, vamos para outro descritor. Então, assim, vai fazendo o quê? Uma rotação de descritores, tá? De menor acerto, de maior acerto, tá? Então, vai fazendo um mapa de aprendizagem. Estações. O que eu fiz com os alunos meus lá de Vidigal? Fiz por estações, tá? Então, eu peguei lá, ó, rotação de estações. Eu peguei estação 1, 2, 3 e 4. Então, eu fui fazendo a área de perímetro, calculando as áreas. Então, eu peguei os exercícios básicos de áreas e volumes, tá? E fui passando por essas estações. Jogos, tá? Trabalhar com jogos, tá? Então, assim, itens
engaja eles, tem uma estação muito boa. Às vezes eu tento... isso é verdade, tá? Então, assim, estações, o que é a estação de cultura, estação de maker, estação de rotatividade, ou em U, tá? Que está fazendo muita gente em U, ou pega, por exemplo, um aluno que tem mais engajamento, que tem mais, que sabe mais, tá? Porque tem alguns que sabem bem mais, né, então, que os outros. Pega assim e fala assim, pode saber, não tem já o intermediário, não tem o intermediário sempre tem, intermediário tem e o básico tem, mas o avançado são poucos, são 3%, 2% dos alunos. Então, assim, pegar um intermediário, pegar uma equipe de 4 pessoas e colocar no básico, colocar eles lá no básico para ensinar as pessoas que estão no básico. Depois pegar esse intermediário e juntar com o avançado. Então, assim, fazer uma rotação de professores, de alunos ali. Então, assim, um vai ensinando o outro, vai ensinando o intermediário ensina o básico e o avançado ensina o intermediário. E assim vou fazendo uma rotação de culturas, tá? Mentores para afinidade. Alunos com maior domínio de matemática e leitura, auxílio colega na tutoria, promovendo a aprendizagem entre pares. Eu tinha falado também, estações também, pegar um aluno de maior afinidade. Então, poucos alunos. Lá em Vidigal tem 3 alunos lá, então faltava uma pessoa. Então, assim, teve votação? Teve bastante votação. O aluno de maior atividade lá fez, foi bem, você sabe, foi bem aproveitativa essa aula, tá? Foi bem aproveitada, teve bem aprovação, tá, para eles. Então, eles auxiliaram os colegas, foram lá tirar dúvida, então eles fizeram isso aí. Eu gostei da atitude deles, tá? O domínio da matemática, também a pessoa tem que também saber a leitura, né? Saber interpretar também, mas eles tinham. Clube do item, tá? O que é esse clube do item? Grupos de estudantes que analisam e resolvem debate e itens semanalmente. Pode ser feito como tarefa de casa, como a devolutiva em sala. Então, assim, ajudar um grupo de pessoas, ajudar um grupo de alunos, jogar para resolver, por exemplo, eu estava falando de ângulos, jogar sobre exercício de ângulos e trazer na próxima aula, com uma devolutiva. Tá? Trazer e falar assim, não, aprendemos, eu quero fazer isso. Eu quero aprender isso sobre ângulos. Então, esse aqui é o grupo de item. Projeto SAEB na prática. Um projeto trimestral envolvendo professor de matemática e português, com foco de habilitação avaliadas como a produção e resolução e comunicação. Para fazer por trimestre. Eu não sei a escola de vocês. Tá? Na minha escola, nós estamos fazendo trimestral. Tá? Estamos fazendo o quê? Simuladinho, nós estamos fazendo mais simulados. Tá? Eles estão cansados de fazer prova? Estão. Mas é ano do SAEB, então eu estou fazendo assim, nós estamos fazendo projeto trimestral com eles. Tá? Estão pegando, assim, vários professores, porque nós temos 3 professores de matemática lá no colégio nosso, tá? E estão pegando, trabalhando junto, fazendo mais simuladinho para eles, tanto no 9º e 3º ano. O 3º ano que resiste mais, né? Agora o 9º ano faz. Mas fica assim, eles faz, mas não gostam muito de fazer. Mas por que esse ano é toda prova, esse ano é só prova, simulado, eles estão cansados. Eu falei, gente, é ano do SAEB. Então vocês têm que saber, pelo amor de Deus, vai parar. Eu falei, semana que vem tem outra prova externa, o quê? O BMEP. Então, assim, coitados, estão cansados de tanto fazer prova. Mas vai fazer o quê? Tá? Então, nós temos que esforçar, que é português e matemática, nós temos que esforçar bastante para eles fazer essa prova SAEB com sucesso. Vamos lá. Agora, eu vou entrar em ações, tá? Eu vou dividir o grupo aqui em equipe. Vocês vão na sala temática de vocês, tá? Vão ver lá. E tem agora, lembra daquele slide que vocês viram anteriormente? Agora eu quero saber para onde vamos. Lá tem uma perguntinha, tá? Vocês vão discutir entre a equipe aí, eu vou dividir em equipe. Vocês vão tirar a dúvida de vocês, cada um escreveu
discute entre vocês aí, tá? E tem lá o outro slide, era para onde vamos, tá? Agora eu vou abrir uma sala temática, vocês vão fazer a enquete, a discussão entre vocês, tá? Eu vou dar um prazo de, deixa eu ver, 5 minutinhos, se vocês, porque tá curto, tá? Então tá bem curtinho. São 4 salas aqui, porque 9 e 10 acaba, então tá bem assim, enxugado. Eu tenho que falar mais coisas para vocês. Eu tenho que passar o RAF. Deixa eu ver. Eita. Opa. Eita. Tá, vou para os da seguinte. Eita, ok. Tá? Então, aqui eu vou pegar. Tá, mas em 5 minutinhos eu encerro as salas temáticas. Então, vai aqui. Agora vocês vão... Cada um vai direcionando a sua sala, tá bom?